Seja muito bem-vindo a mais uma Biorevisão Enem 2024. Olha só, genética e biotecnologia de 2010 a 2024 já somaram 95 questões. São assuntos de extrema relevância. Já temos aqui no canal uma Biorevisão Enem específica sobre biotecnologia. Eu sou o professor Belipon, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, nesta aula, Biorevisão Enem 2024 de Genética, especialmente para você. E não esqueça de passar antes na descrição do vídeo e baixar o PDF com as questões que iremos resolver nesta aula. Vamos lá? Ok, vamos dar início então à nossa Biorevisão Enem 2024 com o tema hoje de genética, beleza? Vamos observar nessas 7 questões especiais que escolhemos para fazer a nossa revisão que a genética no Enem ela vai um pouco mais além do azão e do azão-azinho, beleza? Vamos considerar então a primeira questão, a questão número 1 do Enem PPL 2022. O esquema representa alguns passos de uma série de reações metabólicas, transformando o aminoácido fenilalanina em 4 possíveis substâncias. Essas reações enzimáticas são resultados da expressão dos alelos dominantes azão, bezão, cezão e desão. Observe que todos os caracteres que serão expressados por essas substâncias sintetizadas a partir da fenilalanina são características condicionadas por genes dominantes, beleza? E aí, ele coloca a seguinte situação: qual o resultado metabólico de uma criança recessiva para o par de alelos bezão? Observe que o alelo bezão, ele condiciona a síntese de uma enzima que ele considera como enzima E2. Essa enzima E2, ela converte a tirosina em melanina. E você lembra muito bem que a melanina nada mais é do que o pigmento que dá a tonalidade da pele. Sendo assim, se o indivíduo for bezinho, ele não produz a enzima E2, responsável pela conversão de tirosina em melanina. Sem melanina, ele não irá produzir a tonalidade normal da pele, sendo efetivamente um indivíduo albino. Beleza? Então, a resposta da nossa questão, uma questão simples, letra D, ausência de pigmentação da pele. Essa questão, perceba que é uma questão básica de genética molecular, que pode ter um outro enfoque. Que outro enfoque, professor? Olha só, o alelo azão, ele também determina ou condiciona a produção de uma enzima E1, que converte a fenilalanina em tirosina. E aí você pergunta assim, mas qual a importância disso? Nessa questão, ele deu um enfoque à melanina, mas ele podia ter colocado uma questão, como pode acontecer, dele citar a conversão da fenilalanina em tirosina. E isso implica em quê? Olha só, o alelo bezão, como nós já vimos, produz a enzima E2, que nada mais é do que a tirosinase. A tirosinase é exatamente a enzima que converte a tirosina em melanina, fazendo com que o indivíduo tenha a tonalidade normal da pele. Indivíduo bezinho é albino devido à ausência da melanina. Mas, observação importante pra caramba, o alelo azão leva ou induz a produção de uma enzima que ele considerou no gráfico aqui como E1, mas a enzima é a fenilalanina hidroxilase. É entendido ou não? Essa enzima aqui converte a fenilalanina em tirosina. Caso tal não ocorra, que é a situação do indivíduo recessivo azinho, ele vai apresentar uma patologia muito conhecida como fenilcetonúria ou PKU, que é a incapacidade do indivíduo de converter a fenilalanina em tirosina. Essa doença afeta 1 em cada 10.000 crianças.
é devido a um efeito pleiotrópico deste gene e o não metabolismo da fenilalanina faz com que o indivíduo produza ácido fenilático e fenilpirúvico, o que vai levar a retardamento mental grave. E não tem solução, ok? Agora, uma coisa interessante é que o exame para essa doença é feito através do teste do pezinho no 3º ao 7º dia de vida, verificando-se na corrente sanguínea do indivíduo as quantidades de fenilalanina, que no caso estarão extremamente altas, e a quantidade de tirosina, que no caso da fenilcetonúria estará baixa. Beleza? Então veja só, o tratamento é a base de dieta e suplementação de tirosina para que siga, então, beleza ou não, o metabolismo normal do indivíduo, tá certo? Então fica a dica aí para você, essa questão de biologia molecular, que nesse caso aqui específico envolveu a melanina, pode também envolver o problema relacionado com a fenilcetonúria ou PKU. Beleza? Covid-19 tem caído muito em vários vestibulares do país. E no Enem não é diferente. Enems recentes já abordaram o tema. E aqui, no Enem 2023, olha só, a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para o controle da pandemia da Covid-19 causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Olha só, o grande problema da Pfizer, ao sintetizar a vacina específica que eles utilizam, é que eles pegam a sequência do RNA mensageiro do Covid, responsável, quando traduzido, pela síntese da proteína spike, ou proteína S, que é a proteína antigênica do vírus. A grande questão é como garantir a estabilidade desse RNA mensageiro ao ser administrado às pessoas. Porque o RNA mensageiro é uma molécula de fácil degradação e extremamente oxidável, já que o RNA mensageiro a nível celular é uma molécula que nasce para morrer, ok? Ele é responsável pelo quê? Captar a informação do DNA, a informação genética do DNA, que deverá ser transformada numa informação de aminoácido ao nível de ribossomo. Feito isto, esse RNA é naturalmente degradado. No sistema orgânico nosso, a nível de corrente sanguínea, existem enzimas nucleases que são especializadas em decompor, em destruir moléculas de ácidos nucleicos que estejam vagando de bobeira a nível orgânico, tá? Como fazer para proteger esse RNA? Eles envolveram então a molécula de RNA com nanopartículas de lipídio e conseguiram com isso uma outra coisa. Por estar dentro de um revestimento lipídico, esse revestimento lipídico tanto favorece a absorção desse RNA pelas células, como também garante a sua autopreservação enquanto ele estiver circulando pelo organismo. A vacina, claro, é intramuscular, as células musculares absorvem esse RNA juntamente com outras células do sistema imune, e aí qual é o papel de qualquer RNA? É ser traduzido, ou seja, ter a sua informação de ácido nucleico convertido numa informação de proteína. Sendo assim, olha só, essa proteína é a proteína antigênica. Ela é quem dispara o mecanismo de resposta imune. E aí, na letra C, o que nós observamos? Tradução do RNA mensageiro, isso, em proteína viral. Que proteína viral? A proteína spike, desencadeando a resposta antigênica. E aí você pergunta, professor, como? Olha só, sequência de resposta imune.
Primeiro, o RNA mensageiro vacinal, envolvido por nanopartícula lipídica, será o quê? Absorvido por células musculares e certas células do sistema o quê? Imune. E aí, ao nível de retículo endoplasmático rugoso, esse RNA mensageiro será traduzido na sequência de aminoácidos específicas que constitui a proteína spike. E aí, essas células pegam essa proteína spike e a expõem a nível de membrana plasmática celular por causa do MHC. Professor, não entendi. O que é o MHC? É o complexo de histocompatibilidade, um conjunto de proteínas intracelulares específicas que são especializadas em apresentação de antígeno ou de epítopos, fragmentos antigênicos. Essas proteínas se associam ao antígeno e expõem esse antígeno ao nível de membrana plasmática para o nível externo celular, sinalizando para o sistema de defesa qual antígeno que deve ser combatido. Essa célula apresenta para os linfócitos o antígeno. Ei, o antígeno é esse aqui. Vocês têm que produzir anticorpos contra esse antígeno aqui. É assim que funciona o processo de resposta imune, ou seja, a exposição do antígeno específico ativa o sistema de defesa imune, desencadeando a produção de anticorpos para combater esse antígeno específico. Como esse antígeno específico pertence ao Covid e é ele que induz a resposta imune, se o indivíduo vacinado entrar em contato com o vírus verdadeiro, o que vai acontecer? Ele já possui os anticorpos para produzir uma resposta contrária à atividade viral em menos de 24 horas. Você pode dizer então que a pessoa ou o paciente está imune ao Covid-19 ou SARS-CoV-2. Beleza? Questão muito bem pensada. Show de bola? Questão 3. Enem PPL 2023. A incapacidade de perceber certas cores é denominada de daltonismo, né? Você estuda daltonismo lá em heranças ligadas ao sexo. O indivíduo apresenta cegueira para as cores verde e vermelho, porque ele tem problema com relação aos cones verde e vermelho da visão, não é isso? Um tipo raro classificado de tratonomalia e corresponde a um defeito nos cones sensíveis à cor azul. O gene responsável pela herança situa-se no cromossomo 7, permitindo que homens e mulheres sejam igualmente afetados. Além disso, casais sem tritanomalia podem ter crianças com a herança. Beleza? Professor, daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Isso. É um gene recessivo, Dzinho, ligado ao cromossomo X e que não tem alelo no cromossomo Y. E aí, mulheres XDzão serão normais, XDzinho serão normais portadoras, XDzinho é o caso de uma mulher daltônica, que é extremamente raro. Homem XDzão Y, ele é normal, XDzinho Y, ele é afetado. Está aí a cadeia genotípica e fenotípica para a determinação do daltonismo, herança ligada ao sexo. Mas essa questão aqui aborda exatamente um caso que está relacionado ao cone azul. O cone azul não está em cromossomo sexual, os genes que determinam a produção desses cones. Está em um cromossomo que ele chama de cromossomo 7, que é um cromossomo autossômico. E aí vem uma questão interessante. O fato do gene estar situado no cromossomo 7, que é um cromossomo autossômico, já descarta de cara para você as letras A, B e C, porque ele está relacionando aqui aos cromossomos sexuais. E a herança daltonismo é uma herança sexual, mas o problema do daltonismo relacionado à tritanomalia é uma herança autossômica. Agora, é autossômica recessivo, professor, ou autossômica dominante? O gene que determina a
tritanomalia. É um gene dominante ou um gene recessivo? E aí ele te dá na questão uma outra informação importante. Ele diz que casais sem o problema podem ter crianças com a herança. Ora, se casais normais para tritanomalia podem ter filhos afetados pela tritanomalia, a doença, consequentemente, ela é recessiva e o casal ou os pais são heterozigotos. Cruzando, então, indivíduos heterozigotos, no cruzamento eu vou ter indivíduo como? Eu vou ter indivíduo azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Azinho, azinho, tritanomalia, proporção de 25%. A herança é recessiva, ficamos então com a letra D. Beleza? Próxima questão, Enem PPL 2020, é uma questão de heredograma. Heredograma é extremamente importante na prova, saber interpretar heredograma. Nós temos aula no nosso canal específica de heredograma, dê uma passadinha lá, assista a aula, é importante. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal. O gene em homozigose é letal. Indivíduo então azão, azão, é um indivíduo amarelo morto. Indivíduos heterozigotos azão, azinho, são indivíduos amarelos vivos, ok? Ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos. Como base nessas informações, considere o heredograma. Olha lá, o gene azão é letal em homozigose e o gene azão condiciona o caráter amarelo, que é um caráter dominante. Quando um gene, preste bem atenção, quando um gene, ele, proporciona a determinação de 2 caracteres, então você chama isso de pleiotropia. Um gene para várias características. No caso aqui, o gene azão, ele está relacionado com a determinação da cor da pelagem, no caso amarela, tá? Mas ele também promove o óbito do animal quando em homozigose. Percebeu? São 2 características genéticas condicionadas por um único gene. Chama-se isso de pleiotropia. Esse gene azão para o caráter amarelo em ratos é um gene pleiotrópico, ok? O gene azinho não é letal, não tem problema e determina a presença de pelo preto, que no caso é o caráter recessivo. Com base nessas informações, considere o heredograma. Ele dá então o heredograma para você. Aqui está a legenda. Indivíduos vazados podem ser machos ou fêmeas de pelagem amarela, que é o caráter dominante. Indivíduos com símbolo cheio são machos ou fêmeas de pelagem preta, que é o caráter recessivo. E aí, qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11? Ele quer que o rato seja amarelo, e não só amarelo, mas também de sexo feminino. Então você tem 2 características a considerar, ou seja, probabilidade de múltiplos eventos. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho o casal 7 e 8, que ele se refere aqui na questão, e o indivíduo 11, que eu preciso calcular a probabilidade de ser uma rata amarela. É, uma rata amarela. Beleza? E aí, vamos lá. Percebam o seguinte. Os indivíduos 2 e 4 têm pelagem preta e o caráter preto é recessivo. Então o indivíduo 2 aqui é azinho, azinho e o indivíduo 4 aqui é azinho, azinho. Isso quer dizer que os casais 7 e 8, eles são portadores do gene azão, porque eles têm pelagem amarela e o caráter amarelo é dominante, mas cada um deles recebeu um gene azinho de sua mãe, que as mães são azinho, azinho. Elas só têm azinho para dar. E de acordo com Mendel, de acordo com a genética clássica, o indivíduo recebe um gene que vem do pai, um gene que vem da mãe. E aí,
Para o indivíduo 11, fazendo o cruzamento de 7 e 8, o que é que eu observo? Eu observo isso aqui. Fazendo o cruzamento, pode dar indivíduo azão, azão, confere. Pode dar indivíduo azão, azinho. Pode dar indivíduo azão, azinho de novo e azinho, azinho. Ou seja, 3 amarelos para 1 preto. Só que ele disse na questão que o gene azão é letal em homozigose. Então esses indivíduos aqui, azão, azão, todos morrem durante o desenvolvimento embrionário, que ele cita ainda no útero. Ok? Então resta apenas 2 indivíduos amarelos, ok? Para 1 aqui que é preto. Então a nossa proporção é 2/3. Beleza? Número de eventos favoráveis 2 para 3 eventos que são possíveis. 2/3 vezes o quê? 1/2, que é a probabilidade do rato ser de sexo feminino. Fazendo as contas, isso aqui vai dar 2/6, que é a mesma coisa que 1/3 ou 33%. Letra B, questão relativamente chocolate para você fazer, mas importantíssima. Heredogramas cai bastante na prova. Vamos para a questão 5? Vamos lá. Enem PPL 2018. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, que é o KIA1549, que eu vou chamar aqui de KI1549 para facilitar. Para detectar essas alterações cromossômicas, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e o KI1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os 2 genes estão em regiões distintas do genoma, ou seja, em cromossomos diferentes, as 2 cores aparecem separadamente. Já quando há a fusão dos 2 genes, as cores aparecem sobrepostas. Ora, por quê? O gene BRAF se ligou, de certa forma, ao KI1549. Isso quer dizer que houve uma troca de segmentos entre cromossomos heterólogos, entre cromossomos diferentes. É uma permutação, é um crossover. Mas, professor, o crossover não ocorre entre homólogos? Exato. Quando eu tenho um crossover entre cromossomos heterólogos, eu chamo isso de translocação. Então, o que eu tenho aqui é uma situação clássica de translocação, que é uma alteração cromossômica estrutural. Vamos entender melhor? Cai bastante em prova, ok? Como funciona a alteração cromossômica estrutural? Funciona assim. Primeira situação, a chamada deficiência ou deleção. Eu tenho um cromossomo aqui, cuja sequência correta dos genes é ABCDEFG. Você observa a presença do gene D neste cromossomo? Não. A sequência está ABCEFG. Mas eu disse para você que a sequência deve ser ABCDEFG. Só que o gene D não está presente no cromossomo porque, em alguma razão, no processo de meiose ou no mecanismo de disjunção, esse pedaço cromossômico onde está o gene, ele se perdeu. Ok? E aí o cromossomo soldou-se novamente, mas não tem mais o gene D. Ele foi deletado. Ok? Deleção porque vem da tecla delete de computador. Então ele foi deletado. Nesse caso você tem uma deficiência por deleção. Não é o caso da nossa questão, beleza? A outra situação é a duplicação. Duplicação é quando o cromossomo apresenta o segmento duplicado. Ele deveria ser ABCDEFG, você observa que ele é ABCDEFG, mas repete a sequência FG. Houve a duplicação desse segmento terminal e a sua junção, dando continuidade ao cromossomo. Então, foi duplicado. Beleza? A outra situação é a inversão. A inversão é o seguinte: a sequência é ABCDEFG, mas está ABDCEFG. Esse segmento CD aqui, ele deve ter rompido, deu um giro de 180 graus e se soldou de volta, mas invertendo a posição dos genes. Isso chama-se inversão. É uma alteração estrutural também.
E a translocação, que é o caso da nossa questão. Eu tenho aqui o cromossomo ABCDEFG, eu tenho um cromossomo de um outro par, HTLM, e aí o que aconteceu? O cromossomo ABCDEFG, tá? Ele pegou o pedaço LM deste cromossomo aqui, ó, tá aqui o pedaço LM, beleza? E o HTLM pegou os genes terminais FG aqui. Então, caracterizando uma permuta, caracterizando um crossing over entre cromossomos heterólogos, entre cromossomos diferentes. Beleza? Então, a resposta da nossa questão é letra E, translocação. Detalhe: inversão e duplicação não tem efeito aberrante, não altera o fenótipo, não produz uma patologia resultante disso. Por quê, professor? Porque na duplicação os genes foram apenas duplicados, mas eles estão aí, eles serão traduzidos, ok? E irão produzir o fenótipo respectivo, talvez em maior intensidade, mas não vai ocasionar efeito fenotípico aberrante. A inversão, os genes serão traduzidos, eles apenas foi invertida a sequência, mas isso não tem problema. Tanto faz DC, CD, na tradução para o ribossomo, isso é indiferente. O fato que interessa para o ribossomo é que eu tenho o gene C para traduzir e tenho o gene D para traduzir, então o fenótipo vai aparecer normalmente. Então duplicações e inversões não provocam efeitos aberrantes. Agora, a deleção e a translocação, sim, produzem alterações genéticas graves. No caso da nossa questão é translocação, e aí, olha só, qual a deleção mais importante no estudo das mutações cromossômicas estruturais? É a chamada síndrome de Cri-Duché, que é uma deleção, ok? Isso acontece o quê? É a deleção no braço 5, aliás, no braço curto do cromossomo 5. Essa síndrome é conhecida como miado de gato, porque um dos problemas que ela ocasiona é uma certa má formação das cordas vocais do indivíduo. E aí, quando ele chora, mais parece que ele está miando, semelhante a um gato. Então, essa aí é a síndrome que cai muito quando se trata de deleção, porque ela é muito comum na espécie humana. E a translocação robertsoniana, ok? Que é um caso de síndrome de Down. Você aprende que a síndrome de Down é uma alteração cromossômica numérica, caracterizada por ser uma trissomia do cromossomo 21. O indivíduo tem um cromossomo 21 a mais, beleza? Nesse caso aqui, 14 e 21 trocam pedaços. Eles são cromossomos acrocêntricos, têm braços curtos e braços longos. Os braços curtos desaparecem e os longos se soldam um no outro. Só que eu vou ter uma solda aqui de um 14 com 21. Isso caracteriza a translocação robertsoniana, que é um caso de síndrome de Down, que ataca apenas 5% dos casos de síndrome de Down que surgem. Beleza? Então tá aí a dica para você, tá? De uma questão de alteração cromossômica estrutural, e aí tá o resumozinho de tudo o que acontece nessas alterações. Penúltima questão, questão 6. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é ORH negativo, e de sua mãe é BRH positivo e de seu pai ARH positivo. Ora, o indivíduo A positivo com o indivíduo B positivo podem ter filhos do grupo O negativo? E aí, se você analisar a determinação para grupos sanguíneos ABO e RH, o que você verifica? Olha só, os genes ABO, você tem o gene IA, que condiciona a formação do antígeno A, um gene IB, que condiciona a formação de um antígeno B, e um genezinho que não condiciona a formação de antígenos ABO. O indivíduo O nem tem antígeno A e nem tem antígeno B. A relação de dominância entre esses genes, IA e IB, são codominantes entre si, mas dominantes em relação ao gene Izinho, né? Tá um I grande aqui, mas é Izinho, beleza? E aqui você tem a tabela do fenótipo e genótipo. O indivíduo de grupo A
Quanto ao gene, ele pode ser IA, quando o gene A está em homozigose, ou IAI, quando o gene está em heterozigose com o genezinho. O grupo sanguíneo B, ele será IB-IB ou IBI, né? IB-IB em homozigose e IBI em heterozigose. AB é o caso de codominância, onde o indivíduo é IA e B, ele produz antígeno A e produz antígeno B. E o sangue tipo O, o indivíduo é izinho, não sendo produtor dos antígenos. Belezinha? E aí, olha só, se o casal, a mãe de grupo B foi IBzinho, for heterozigota, e o pai de grupo A também for heterozigoto, observe que fazendo o cruzamento pode dar IA e B, tá aqui, pode dar IAzinho, que é grupo A, pode dar IBzinho, que é grupo B, e Izinho, que é grupo O. Existe 25% de possibilidade para grupo O, se os pais forem heterozigotos para a ABO. E 25%. Ele caiu nos 25% e nasceu como grupo O. Quando você vai para o fator RH, é mais simples, que o RH é uma herança mendeliana simples, onde o gene Rzão condiciona RH+, portanto, é o caráter dominante, e o gene Rzinho condiciona RH negativo, Rzinho é um gene recessivo, RH negativo é um caráter recessivo. Indivíduo RH+, pode ser Rzão ou Rzinho, indivíduos RH- serão sempre Rzinho. Mas, se a mãe positiva for heterozigota e o pai positivo for heterozigoto, mesma situação, você tem 25% de chance do indivíduo ser RH negativo. Beleza? Então, a resposta à dúvida do rapaz, ela não tem sustentação. Ficamos com a letra A. O pai e a mãe, a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema BO e também para o sistema RH. Beleza? Última questão do PPL 2017, uma questão envolvendo eritroblastose fetal. Você estudou RH, estuda também eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. E aí, olha só, uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O-. Tá? Qual é a função dessa solução de anticorpos? Seguinte, eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, a condição para que isso ocorra é você ter uma mãe negativa que está grávida de um feto positivo. Se uma mãe negativa está desenvolvendo uma gestação mais, é porque o pai ele é positivo. Então, a criança herdou Rzão do seu pai e Rzinho de sua mãe. E, consequentemente, esse feto será positivo. Nessa situação, o que acontece? Ora, durante a gestação do primeiro filho desta mulher, no momento do parto, irá ocorrer a transferência de hemácias fetais positivas para a mãe negativa. Depois que fizer o parto, que se retirar a placenta, os anexos, tudo direitinho, tem uma hemorragia sanguínea natural aí, onde acontece a mistura de sangue materno-fetal. Essas hemácias positivas que passaram para o organismo da mãe devido ao parto irão induzir essa mãe a produzir anticorpos anti-RH que ficarão no seu sangue circulante e irão atravessar a parede placentária e atacar as hemácias do feto da próxima gestação, caso ele seja de RH+, caracterizando a doença com quadro de anemia aguda, icterícia e a presença de eritroblastos no sangue. Eritroblastos são hemácias ainda imaturas. Daí o nome da doença, eritroblastose fetal. Criança nasceu viva, está com eritroblastose fetal, transfusão de sangue, substituindo seu sangue positivo por sangue ABO compatível de RH negativo.
Mas a prevenção para esse problema é, se uma mãe negativa está grávida de um feto positivo, após o parto desse feto positivo, aplica-se nela soro de imunoglobulina D. O que é o soro de imunoglobulina D, professor? É um soro contendo anticorpos anti-RH. Soro não é vacina. Quando você administra uma vacina, você está administrando um antígeno. Aqui é soro, porque você está administrando o anticorpo. Para que esse anticorpo? Para reduzir a sensibilidade materno-fetal, evitando então que ela seja sensibilizada. O que é isso? Induzida a produzir os anticorpos anti-RH, que irão prejudicar o filho da próxima gestação RH+. Beleza? O resultado disso, como é que esse anticorpo age? Ele promove a destruição das hemácias fetais positivas que passam para o organismo da mãe devido ao parto, evitando assim a sensibilização. Nesse caso, ficamos aqui com a letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê. Não é as células que estão no bebê, o bebê já nasceu. As células sanguíneas do bebê que passam para o organismo materno devido ao parto. Beleza? Sendo assim, concluímos a nossa revisão fundamental de genética em cima daquilo que mais foi abordado de 2010 a 2024. Ok? Passe na descrição do vídeo, baixe lá, ok? Baixe lá o biomap da aula, né? Tá certo? Aliás, não o biomap da aula, mas a listazinha de exercício para você acompanhar a resolução das questões, beleza? E nos encontramos na próxima revisão. Até lá!